Eu volto a esta casa, a esta fala novamente, para encaminhar a mão do presidente desta casa um ofício. Eu gostaria só de ressaltar, como o tema é livre, aos meus 16 anos de idade, não tinha nem 16 anos de idade, eu tinha apenas 15 anos e 10 meses, eu fui batizado nas águas na igreja, e no momento do seu batismo, uma das suas confissões, das suas promessas é: eu prometo honrar as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. E há um versículo na Palavra de Deus que diz assim, que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então é chamado de pecado de omissão. Quando eu cheguei a esta casa, no dia da minha posse como vereador, nós juramos também proteger o regimento, proteger a lei orgânica do município e a Constituição do nosso país. E aproveitei esse momento de recesso parlamentar para dar umas revisadas nesses dois itens importantes para o andamento da Câmara, que é o regimento, e me deparei com uma situação e trago a essa casa um ofício. Eu venho, através desse, solicitar da mesa diretora desta casa, se em algum momento esta casa recebeu o encaminhamento feito pelo Executivo para a sabatina do doutor advogado Antônio Jorge Cajueiro como procurador do município. Eu observei no regimento que é função do Executivo indicar o procurador, mas é também função do Legislativo sabatinar o mesmo para que ele possa atuar no cargo. E eu venho pedir a esta casa, se essa casa em algum momento recebeu algum tipo de solicitação ou encaminhamento feito pelo Executivo. Então, eu faço isso por meio de ofício e de forma pública, quero encaminhar aqui as mãos do presidente Jorge Maestro, que é o presidente da mesa diretora e presidente dessa casa. Ok, meu presidente? A caneta. A caneta. A função do recebimento aqui é do primeiro secretário. Pronto. Ao primeiro secretário. Para mim, não, por causa do tempo que está em andamento. É isso mesmo, Oswaldo? E venho também a essa casa falar sobre esse ofício que o Ministério Público mandou para aqui, para a Câmara, falando sobre as vacinas. Quero dizer muito bem claro que sou a favor das vacinas, inclusive tomei a primeira dose, segunda dose, eu, a minha família, estamos aplicando aos nossos filhos, mas eu acho que há muitos discursos que estão sendo tomados pelo nosso país, onde a princípio se dizia que as crianças eram completamente imunes, né? Eram crianças completamente protegidas, e ultimamente se nasceu uma corrente crescente obrigando crianças, quando o Ministério Público não obriga, o Ministério da Saúde ainda não obriga as crianças a tomarem a vacina. É constitucional que ninguém é obrigado a se submeter a nenhum tipo de tratamento contra a sua vontade. Então, eu acho bom a iniciativa do Ministério Público em defender as nossas crianças, mas ao mesmo tempo eu peço coerência e equilíbrio para não sermos exagerados com uma medida que pode trazer prejuízos para os nossos filhos e para as nossas crianças. Dando continuidade à minha fala, eu gostaria também, nesse momento, de trazer ao conhecimento do público de Eunápolis um problema que foi notificado pela imprensa eunapolitana, que é um perdão de uma dívida milionária feita pelo Executivo. Observe que uma empresa que gerencia loteamentos aqui no município de Eunápolis, esta empresa, ela tinha uma dívida com o município de IPTU muito grande, chegando a mais de 3 milhões e meio de reais. E foi ajuizada pelo ex-executivo do município, o ex-prefeito, ajuizou isso. O município entrou numa ação contra essa empresa
para que ela pudesse pagar os seus impostos. E um recurso e outro, a ação agora está sendo concretizada na mão do atual executivo, e nós aprovamos uma lei enviada pela própria Prefeitura de Eunápolis, agora, no ano passado. Nessa lei, diz que o máximo de parcelamento é em 36 vezes, e o município, além de perdoar a dívida, parcelou em 48 vezes, descumprindo a própria lei de autoria do executivo. Esse é o primeiro item. Segundo, na própria lei diz que só haveria perdão de juros, né, perdão das taxas, se o pagamento fosse à vista. Mas o pagamento não foi feito à vista, foi parcelado em várias vezes. Então, segundo o erro cometido na própria lei que o executivo enviou. E, se não bastasse, está o executivo abrindo mão de receitas, que é outro erro que o executivo cometeu dentro desse processo. Então, eu trago ao conhecimento da casa, eu acredito que vários dos vereadores já estão sabendo desse detalhe, isso já está com uma ação encaminhada ao Ministério Público, e a gente espera que venha ter o parecer e uma resposta com relação a essa situação. E também há um outro assunto, inclusive um vereador que antecedeu falou sobre isso virou tema de vários vídeos na internet, que alguns até denominou como o buraco de R$1 milhão. Gente, eu mesmo fui lá cobrar a ação do executivo para se fazer aquele buraco, para que se consertasse aquele buraco. Foi aberto lá nas chuvas do dia 27 de novembro, 60 dias depois, até uma comemoração de moradores de Eunápolis foram lá, um bolo dizendo que estava completando 60 dias, num ato de protesto contra a falta de eficiência do executivo em resolver aquele problema. E, de repente, aparece uma medida de urgência, né, um contrato de urgência para a solução do problema num valor de quase R$1 milhão, faltando apenas R$35 mil para completar R$1 milhão. Todo mundo gravou vídeo, muitas pessoas cobrou uma ação por minha parte, se o vereador não ia se pronunciar sobre os fatos, e eu procurei primeiro as provas para que eu pudesse me manifestar. Solicitei uma planilha dos custos, né, dos custos daquela obra, para saber por que aquela obra está custando R$1 milhão. Porque, sinceramente, eu não entendo de obras, não sou engenheiro, mas percebi que o valor está completamente exagerado. E fui também ao local, tirei foto das máquinas trabalhando, dos funcionários, procurei saber se alguns itens que estão aqui nessa planilha estão acontecendo lá, e eu gostaria de notificar, de tornar conhecido dos nobres vereadores, os exageros que estão nesse projeto. Primeiro, lá está cobrando 60 dias de vigilante que não tem vigilante, vigilante noturno. Lá não tem nenhum vigilante noturno até a noite de ontem. Nenhum vigilante está lá acompanhando a obra. 60 dias está sendo cobrado na planilha de custo, e isso é uma inflação. Eu observei também que na planilha de custo está se cobrando o transporte de R$55 mil. R$55 mil para trazer 4 aduelas de Feira de Santana para Eunápolis para ser colocado ali. Está aqui na planilha de custo. R$55 mil para transportar 4 aduelas de Feira de Santana para Eunápolis. E observei também que nesse mesmo projeto, nessa mesma planilha, está se cobrando, por exemplo, 214 metros cúbicos, 214 metros cúbicos de concreto. Se você for colocar esse concreto dentro de caçamba, significa que aquela obra vai pegar 21 caminhões de 10 metros cada um, 21 caçamba vai ser colocada de concreto dentro daquela obra, está aqui na planilha de custo. E aí, quando eu vou lendo a planilha, eu sou leigo, eu confesso a vocês, os senhores, que eu não sou engenheiro não, viu? Eu observei que vão tirar daquele lugar, vão tirar dali, está dizendo aqui no projeto, vai ser retirado 5.600 metros, não está errado não, 5.600 metros cúbicos de terra, de solo será tirado daquele lugar, para ser transportado a uma distância de 30
Um pouquinho de tempo, presidente, para terminar. Minutos. Será transportado a 30 quilômetros para colocar esse resíduo. Significa que 560 caçamba, para transportar 5.600 metros de terra, é necessário 560 caçamba de 10 metros, transportando, entrando e saindo do município. A obra já está lá sendo feita, cortada, nenhuma caçamba de terra foi removida do lugar. Espalhou terra para um lado, espalhou terra para o outro. Aí tem as horas do transporte da caçamba a 30 quilômetros de distância do município, tem as horas das máquinas para cortar essa terra, 5.600 metros de terra, e tem também as horas das enxadeiras, das caçambas e dos funcionários, tudo sendo cobrado num projeto onde eu fiz a soma, chega a R$500 mil de excesso de trabalho que não está sendo dado ao município. Querer que aquilo ali faça uma galeria, eu quero. Querer que o trabalho seja bem feito, eu também quero. Mas querer que o trabalho seja cobrado um absurdo do município, gente, aí eu acho que ninguém quer. O suor de cada pai de família, o imposto que cada empresário, o desconto em folha que cada um de nós fazemos para pagar os nossos impostos, uma tributação no Brasil que chega a quase 45% dos nossos salários, de imposto de desconto, e a gente vê o nosso dinheiro ser colocado num buraco para ser resolvido um problema, de forma aonde a empresa está cobrando por serviço que não será feito, e o executivo assina um contrato desse, aonde eu, conversando com funcionários locais, desconhecia as próprias diferenças e dificuldades do terreno, sinais de que foram feitos tipos de orçamento, de projetos, onde eles nem visitaram o local. Então eu trago ao conhecimento dessa casa, traga ao conhecimento do próprio Ministério Público, traga ao conhecimento do próprio promotor e pedir ao senhor que acompanhe essa obra, que acompanhe esse trabalho, para que nós não possamos ser, em momento algum, tirados os nossos direitos, tirados os nossos benefícios. Deus abençoe a todos.